Nos próximos dias, nós teremos um encontro diplomático entre Estados Unidos e Ucrânia no território da Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, nós temos aqui na foto, conforme observamos, Zelensky chega à Arábia Saudita antes da reunião diplomática entre delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia no território saudita tal. O encontro diplomático entre os embaixadores e diplomatas da Ucrânia e dos Estados Unidos ocorrerá em Riad, a capital do território da Arábia Saudita. Aqui nós temos o Zelensky viajando para a região de Jeddah, cidade costeira no território Arábia Saudita, e o objetivo ali da Ucrânia é discutir relações diplomáticas do território europeu com o território do Oriente Médio, também chamado de Sudoeste da Ásia, a região da Arábia Saudita. Este é um importante momento e movimento do tabuleiro geopolítico, a busca da Ucrânia junto aos Estados Unidos para que haja um diálogo, para que haja algum caminho para a paz. Resta saber o que os Estados Unidos forçarão ou buscarão forçar para que a Rússia ceda também. Porque o Marco Rubio, que também viaja agora para a Arábia Saudita para discutir com os ucranianos a questão da possibilidade de paz, diz que os dois países terão que ceder. Entretanto, a Ucrânia cederia territórios e o Marco Rubio fala sobre isso. A grande pergunta que nós nos fazemos é o que a Rússia irá ceder. Hoje é dia 10 de março de 2025. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que acompanham a questão da geopolítica. E você, o que acha que a Rússia poderia ceder neste processo de paz entre os dois países, caso realmente seja costurado ali um processo de paz? Porque assim, é muito fácil cobrar da Ucrânia, conforme nós podemos observar, que o país europeu ceda seus territórios que a Rússia ocupou, ou pelo menos parte do território que a Rússia ocupou. Agora, o que a Rússia irá ceder? Será que haverá, por parte da Rússia, uma aceitação de que a Ucrânia faça parte da OTAN, por exemplo? Fica aí o questionamento e vamos aqui acompanhar outros temas. No fronte de guerra, nós temos uma série de assuntos bastante complicadores para a Ucrânia quando olhamos para a região de Kursk e temos a Ucrânia fazendo ataques contra a refinaria de petróleo na região de Samara. Samara, nós vemos aqui no mapa, é um território que se localiza a quase 1.000 quilômetros de distância do território da Ucrânia, da região fronteiriça, e a Ucrânia mais uma vez consegue atingir em profundidade no território russo a fim de atingir a infraestrutura do território russo nesta região de Samara. Então, os ucranianos, apesar de não terem acesso ao sistema de inteligência dos Estados Unidos e também não terem acesso às imagens de satélites, porque ambos foram cortados do acesso para a Ucrânia, conforme nós falamos aqui nos últimos dias, a Ucrânia consegue fazer ataques de maneira bem específica em pontos chaves estratégicos da Rússia, conforme nós podemos observar. E aqui é mais uma refinaria que a Ucrânia busca atingir no território russo com os seus drones. E o que chama muita atenção são 940 quilômetros que os drones atravessam dentro do território da Rússia sem serem abatidos e, por sua vez, acabam por atingir ali as fábricas, depósitos de munições ou mesmo ainda refinarias petrolíferas e coisas do gênero, conforme aqui estamos observando ao longo dessa guerra. Tudo bem? Então, assunto importante. Outro tema importante envolve a região de Kursk, o saliente militar que a Ucrânia conseguiu abrir dentro do território russo, conforme nós acompanhamos desde agosto de 2024. Nós vimos a Ucrânia entrando no território russo e conquistando diversos pontos estratégicos, como é o caso de Sudzha, bem como também o território de Znagost, e marchando até a localidade de Korenev, ao ponto inclusive de, na região noroeste desta região toda que menciono com vocês, haver um retirar de pessoas daquela região, uma evacuação de rios, que quem acompanha a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia sabe das regiões que estamos aqui tratando, sobretudo quem acompanha bastante as questões da geografia. Aqui nós vemos o limite fronteiriço entre Kursk e Oblast de Sami, Rússia e Ucrânia, aumentando o mapa para que tenhamos melhor clareza do que estou falando. A Ucrânia dominou a região de Sudzha, depois ela marchou ao norte em direção a Malaya Loknia, em Lyubimovka e Znagost. Chegou na periferia de Korenev
E havia um medo por parte russo, claro, de que os ucranianos marchassem na direção de Rios, que era uma possibilidade, ao ponto de Rios que ter sido, inclusive, evacuado aí no contexto ali de setembro, outubro de 2024. Claro, a Rússia vai empreender uma contraofensiva bastante intensa nesta região, até porque a Rússia prometia libertar esta região ainda lá no ano de 2024, meados de outubro, novembro, a Rússia dizia e prometia que libertaria a região de Kursk e não conseguiu. Até agora nós temos a presença militar ucraniana com muita intensidade dentro do território de Kursk. E mais ainda, houve nesta região, segundo acusa a Ucrânia, o Pentágono e também a Coreia do Sul, que os soldados norte-coreanos estavam na região de Kursk lutando contra os ucranianos, conforme nós acompanhamos aqui muitas vezes esta polêmica, tá? Agora, o tema é fato que a Rússia avança na região de Malaya-Lochnaya e a próxima empreitada militar nesta localidade será justamente uma tentativa de tomar a região de Sudzia, que fica mais ao sul, que é um ponto estratégico dentro desse saliente fundamental. Se a Ucrânia perde a região de Sudzia, ficará mais difícil para a Ucrânia se manter dentro do território russo. Vamos acompanhar se também, por sua vez, a Ucrânia não conseguirá fazer uma empreitada militar contra a Rússia e eventualmente retomar certas regiões que perdeu ao longo da contraofensiva russa. E é o que diz mais ou menos aí o Oleksiy Syrskyi, que é o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Vamos observar aqui o que disse o Syrskyi a respeito desta localidade. No caso, em boa medida, o Syrskyi fala em resistência ucraniana dentro do território russo. Vamos observar aqui o que ele disse. Segundo Syrskyi, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, vejam só, não há ameaça de cerco às unidades ucranianas na região de Kursk. Disse o comandante-chefe das Forças Armadas tal. As unidades estão tomando medidas oportunas para manobrar em direção à linha de defesa vantajosa, diz ele. Syrskyi relatou que estava trabalhando na zona operacional do grupo militar Kursk e decidiu fortalecê-la, em particular com a guerra eletrônica e drones. De acordo com a inteligência britânica, de 10 de março, os militares russos estão a aumentar a pressão sobre a força de defesa do saliente de Kursk a partir de oeste, norte e leste. As Forças Armadas provavelmente mantêm o controle de uma área de cerca de 300 km². Ao mesmo tempo, em outras áreas da frente, as Forças Armadas tiveram a oportunidade de contra-atacar. Então é uma disputa bastante intensa ali dentro do território de Kursk. Este mapa mostra para nós a realidade do dia 9 de março de 2024 e lá no dia 7 de março de 2024 eu havia tratado desse tema com vocês quando a Rússia avançou na região noroeste ali do território de Kursk. Nós vemos ali os vilarejos que foram conquistados pela Rússia na região de Kursk. Agora a Rússia conseguiu avançar um pouco mais aqui ao sul, conquistando uma localidade importante, que é justamente esta localidade de Malaya-Lochnaya. Ao mesmo tempo, nós vemos também a Rússia buscando avançar nesta região aqui ao sul do território de Kursk, e o eventual cercamento das tropas ucranianas nesta localidade seria justamente a Rússia conseguir fechar aqui o sul, tá certo? Isolar as tropas ucranianas nesta região de Sudzia, e é sobre isso que o Oleksiy Syrskyi acaba falando que não há esse perigo, porque a Ucrânia, no caso, irá contra-atacar. Vamos acompanhar. Esta que é uma das regiões mais emblemáticas da guerra, porque se trata da Rússia ter sido invadida pela Ucrânia, conforme nós mencionamos, e claro, muitos de vocês acabam dizendo que houve uma operação especial da Ucrânia dentro do território russo, de uma maneira irônica, para se referir ao modo como a Rússia chama a guerra, a grande operação militar que a Rússia faz no território da Ucrânia, que a Rússia chama aquilo de operação especial. Tudo bem? Outro tema importante diz respeito à possibilidade de tropas de paz na Ucrânia oriundas da Dinamarca. Então nós temos aí justamente os países europeus discutindo a possibilidade da paz e do cessar-fogo, e quando houver, qual que será a postura que estes países terão. E segundo uma mudança política no território da Dinamarca, é dito o seguinte, se houver necessidade de enviar forças de paz europeias para a Ucrânia, a Dinamarca está pronta para fornecer tropas. Então, forças de paz a fim de garantir ali o cessar-fogo.
É o que disse o Ministério das Relações Exteriores, o Lars Rasmussen, e o ministro de Defesa, Troels Lund Poulsen, após uma reunião do Comitê de Política Externa. Ou seja, a Dinamarca se posicionando de maneira clara e eloquente que, se for necessário, tropas de paz estarão na Ucrânia, mas de origem da Dinamarca. Outro tema aí que abordou o Troels, não sei como pronunciar o nome dinamarquês corretamente, o ministro de Defesa da Dinamarca, sobre a possibilidade de tropas de paz da OTAN. Ele disse que a OTAN não, mas os países individualmente mandariam eventualmente tropas de paz, para o território ucraniano num momento de cessar fogo. Ou seja, a OTAN não irá se envolver, e se houver um envolvimento será nacional de cada país, independentemente da OTAN. Vamos acompanhar. Para finalizarmos aqui, temos que a Rússia lançou 176 drones contra o território da Ucrânia. Nós temos que uma quantidade bastante expressiva. Nós assistimos nos últimos dias um intenso ataque que a Rússia faz contra a Ucrânia. Todos os dias, basicamente, excedendo aí 150 drones lançados contra o território ucraniano, um número bastante significativo. E aí nós temos dois problemas para a Ucrânia diante do novo cenário geopolítico dos Estados Unidos, que é o fim de fornecimento dos Estados Unidos para a Ucrânia, no que se refere às questões de inteligência, bem como também o fim de fornecimento de imagem de satélite também dos Estados Unidos para a Ucrânia, certamente dificultando muito a realidade de guerra para o território da Ucrânia. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. E você quer aprofundar o seu conhecimento em geopolítica, dê uma olhada nos links na descrição do nosso vídeo. Temos tanto o nosso curso, a nossa comunidade geopolítica, bem como também o nosso guia de estudos. Dê uma olhada. Bons estudos. No mais é isso. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.